Olá, bem-vindos ao Mathematicare. Hoje nós vamos estudar as equações de primeiro grau, importantíssimas dentro da matemática. Mas me diz, sabes diferenciar uma equação do primeiro grau de uma outra equação qualquer? Não? Então vem que eu te explico. No final dessa aula, vais estar resolvendo equações do primeiro grau de olhos fechados. Aqui no quadro, inicialmente eu coloquei a diferença entre sentenças abertas e fechadas, verdadeiras e falsas, para que nós possamos entender o que seria uma equação, como que uma equação se apresenta. Nós temos aqui uma sentença verdadeira, quando eu tenho 15 mais 10 igual a 25. Isso é verdade, 15 mais 10 realmente é igual a 25. Ou, por exemplo, 2 vezes 5 igual a 10. Realmente 2 vezes 5 é igual a 10. Quando que uma sentença é dita falsa? Quando eu tenho, por exemplo, 10 mais 3 igual a 18. Isso é falso. 10 mais 3 não é 18. Ou 3 vezes 7 igual a 20. Isso também é falso, porque 3 vezes 7 não é 20, e sim 21. Então, aqui nós temos sentenças verdadeiras e sentenças falsas. Aqui do outro lado, nós temos sentenças abertas e sentenças fechadas. Quando que uma sentença é dita aberta? Quando nós temos variáveis incógnitas. Então, x mais 4 igual a 9, isso é uma sentença aberta, eu tenho que descobrir o valor deste x. Ou, x mais y igual a 20, também é uma sentença aberta, nós temos que descobrir o valor de x e de y para que ele seja igual a 20. E uma sentença é dita fechada quando eu não tenho letras, quando eu não tenho incógnitas, variáveis. Por exemplo, 15 menos 5 igual a 10 é uma sentença fechada e verdadeira, porque realmente 15 menos 5 é igual a 10. E também temos um outro exemplo, 8 mais 1 igual a 12. É uma sentença fechada, porque não tem letras, mas é falsa, porque 8 mais 1 não é igual a 12. Não podemos falar de equação do primeiro grau sem antes falarmos de conjunto universo e conjunto verdade. Qual é a diferença entre um e outro? Coloquei aqui no quadro dois exemplos para entendermos qual é a diferença entre conjunto universo e conjunto verdade. Aqui diz o seguinte: X é a estação do ano que começa com P. O meu conjunto universo são todas as possibilidades, todas as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Mas a única que satisfaz essa sentença é a primavera, pois é a única que começa com P. Então, o meu conjunto verdade é a palavra primavera. No segundo exemplo, nós temos, seja a sentença aberta, x 7 igual a 9. O nosso conjunto universo é dado como sendo o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente. Mas o único valor dentre esses números naturais que satisfaz a minha sentença aberta, o único valor que eu consigo colocar no lugar do x e a minha sentença se tornar verdadeira é o 2, pois 2 mais 7 realmente é igual a 9. Então, o meu conjunto universo são todos os números naturais, mas o meu conjunto verdade é o 2. Agora podemos definir uma equação de primeiro grau e conhecer os seus elementos. Para ser uma equação de primeiro grau, ela precisa ser uma sentença aberta, ou seja, possuir incógnita. Essas incógnitas têm que ter expoente no máximo 1 e apresentar o sinal de igual. Aqui no quadro eu coloquei um exemplo. 2x menos 1 é igual a x mais 7 menos 3x. Esta minha equação é uma sentença aberta, pois apresenta a variável x. Esta minha variável tem expoente 1 e ainda aparece o sinal de igual. Esta minha equação do primeiro grau tem alguns elementos. Tudo que está antes do sinal de igual eu chamo de primeiro membro. Tudo que está depois do sinal de igual eu chamo de segundo membro. Cada membro é uma soma algébrica. Os termos do primeiro membro são mais 2x e menos 1. Esses são os termos que formam esta soma algébrica do primeiro membro. Já os termos do segundo membro são mais x, mais 7 e menos 3x. Estes são os termos que formam a soma algébrica do segundo membro. Agora aqui no quadro
temos mais alguns exemplos de equações do primeiro grau, para analisarmos a quantidade de incógnitas que aparecem em cada uma delas. Neste primeiro, 2x mais 5 igual a 9. Temos a incógnita x, apenas uma incógnita. Y menos 3 igual a 0. A incógnita, a minha variável, é o y, apenas uma variável também. 5x mais 3y menos 3 igual a 0. Aqui nós temos duas variáveis, o x e o y. Nesta de baixo, menos 2t mais 4 igual a t mais 6. Nesta minha equação, nós temos a variável t, apenas uma variável. E nesta última, x mais y igual a 2z menos 1. Aqui nós temos três incógnitas, o x, o y e o z. Todas as minhas incógnitas têm expoente 1. Por isso, representam equações do primeiro grau. Agora vamos resolver equações do primeiro grau. Resolver uma equação significa encontrar o seu conjunto verdade. Esse conjunto verdade é formado pelo valor da incógnita da minha equação. Mas este valor só entra no conjunto verdade se também fizer parte do meu conjunto universo. Caso contrário, caso não faça parte do conjunto universo, o meu conjunto verdade será vazio. As equações que eu coloquei como exemplos aqui no quadro, nós resolveremos através do método prático. O que significa isso? Que nós vamos aplicar um método para resolver rapidamente essas equações. Temos que entender antes que, para resolver uma equação, eu preciso descobrir o valor dessa incógnita. Para descobrir o valor dela, nós temos que deixá-la sozinha em algum dos dois membros. Pode ser no primeiro ou no segundo. Normalmente se usa o primeiro, mas poderia ser o segundo membro também. Neste primeiro exemplo, x mais 1 igual a 8, nós temos a incógnita x. Para que ela fique sozinha no primeiro membro, antes do sinal de igual, o mais 1 está atrapalhando, porque está fazendo companhia para essa incógnita. Então, este mais 1 tem que sumir do primeiro membro e surgir no segundo membro com sinal oposto. Então, mais 1 passará para o segundo membro, trocando a sua operação. Então, o x ficará sozinho no primeiro membro e no segundo membro, além do 8, eu terei o 1 com a operação trocada. Ele era mais 1 no primeiro membro, passou para o segundo membro, menos 1. Resolvendo 8 menos 1, nós temos 7. Então, meu x é 7. Preciso verificar se esse x faz parte do meu conjunto universo. 7 é um número natural? Sim. Então, o meu conjunto verdade é formado pelo 7. Aqui nós temos um outro exemplo. Z mais 4 igual a menos 10. Novamente, vamos deixar o z sozinho no primeiro membro. Para isso, temos que tirar aquele mais 4 dali. Esse mais 4 sairá do primeiro membro e passará para o segundo, trocando a sua operação. Então, teremos z igual ao menos 10 que nós já tínhamos no segundo membro, era mais 4, passou para o segundo membro, menos 4. Juntando menos 10 com menos 4, nós temos que o valor de z é igual a menos 14. Aí nós vamos fazer esta verificação. Menos 14 pertence ao meu conjunto universo, que neste caso é o conjunto dos números inteiros? Sim, menos 14 está dentro do conjunto dos números inteiros. Logo, o meu conjunto verdade é formado pelo menos 14. Agora nós temos outros exemplos. Y menos 2 igual a menos 9. Para que o y fique sozinho no primeiro membro, o menos 2 está atrapalhando. Vou colocá-lo para o segundo membro. Sempre que um valor passa de um membro para o outro, ele troca a sua operação. Neste caso, o menos 2 está subtraindo no primeiro membro. Ele passa para o segundo
somando. Então, teríamos y igual a menos 9, que já estava no segundo membro, mais 2. Logo, y é igual a menos 9 com mais 2, menos 7. Encontrei o valor de y, mas será que ele serve para ser colocado dentro do conjunto verdade? Basta verificar se ele faz parte do conjunto universo. Menos 7 é um número inteiro? Sim. Logo, o meu conjunto verdade é formado pelo menos 7. No outro exemplo, A menos 5 igual a 3, nós também temos que descobrir o valor de A. Para isso, o menos 5 está atrapalhando. Temos que tirá-lo do primeiro membro e colocá-lo para o segundo. Como o menos 5 está subtraindo no primeiro membro, ele passa para o segundo membro somando, sempre com a operação contrária. Então, aqui nós teríamos A igual a 3, era menos 5, passou para lá, mais 5. 3 mais 5, eu descubro que o meu A é 8. Mas será que esse 8 serve para ser colocado dentro do meu conjunto verdade? Basta verificar se este 8 pertence ao meu conjunto universo. Logo, 8 é um número natural. Como 8 é um número natural, o meu conjunto verdade é formado por este 8. Vamos resolver mais exemplos de equações do primeiro grau. Aqui no quadro, eu coloquei algumas situações diferentes das que acabamos de resolver. Para que o x, neste primeiro caso, fique sozinho no primeiro membro, este 3 está atrapalhando. Ele teria que sair do primeiro membro e passar para o segundo, sempre trocando a operação. Porém, diferente dos outros, este caso, o 3 está multiplicando o x. Então, para que ele saia do primeiro membro e passe para o segundo, ele tem que passar com a sua operação inversa. Como o mais 3 está multiplicando o x no primeiro membro, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, eu ficaria com x igual a 12, que já estava no segundo membro, divididos por 3. Realizando a divisão, 12 divididos por 3, descobrimos que x vale 4. Mas esse 4 serve para o meu conjunto verdade? Para que isso aconteça, este valor de 4 também tem que valer para o meu conjunto universo. 4 é um número natural? Sim, como 4 é um número natural, ele fará parte do conjunto verdade. Já neste caso, nós temos a incógnita t. Para descobrir o valor da incógnita t, eu preciso deixá-la sozinha no primeiro membro. Para isso, o 4 que está multiplicando a incógnita t no primeiro membro precisa passar para o segundo membro com a sua operação inversa. Logo, t é igual a menos 20, que já estava no segundo membro, divididos pelo 4, que vai passar para lá dividindo. Então, aqui, divididos por 4. Menos 20 divididos por 4, temos que o valor de t vale menos 5. Mas, novamente, este valor que eu acabei de encontrar serve para o meu conjunto verdade? Só servirá se ele também fará parte do meu conjunto universo. Menos 5 é um número inteiro. Logo, o meu conjunto verdade é formado pelo menos 5. Aqui temos mais exemplos, só que nestes casos as incógnitas estão sendo divididas por um número. Para que elas fiquem sozinhas em um membro, este número que está dividindo precisa passar para o outro membro com sua operação inversa, no caso, a multiplicação. Por exemplo, k divididos por 5 igual a 2. O 5 está dividindo o meu k. Neste caso, o 5 que está dividindo no primeiro membro passa para o segundo membro com sua operação inversa, que é a multiplicação. Logo, eu teria k é igual ao 2 que já estava no segundo membro, vezes
o 5 que acabou de passar para o segundo membro. K é igual a 10, porque 2 vezes 5 seria 10. Mas nas mesmas situações anteriores, esse K igual a 10, o 10 entra no meu conjunto verdade? Para isso eu preciso verificar o meu conjunto universo. 10 é um número natural? Sim. Como 10 é um número natural, o meu conjunto verdade é formado pelo 10. Outro exemplo. R divididos por 4 igual a menos 3. Neste exemplo, para o R ficar sozinho, temos que tirar o 4 do primeiro membro. Este 4 que está dividindo o R passa multiplicando para o segundo membro, sempre com a operação inversa. Então, teríamos R igual ao menos 3, que já estava no segundo membro, vezes o 4, que acabou de passar para lá. Menos 3 vezes 4, consigo encontrar que o meu R é menos 12. Mas, novamente, este menos 12 faz parte do meu conjunto universo? Menos 12 é um número inteiro? Sim, logo o meu conjunto verdade é formado pelo menos 12. A partir de agora, vamos resolver exemplos mais elaborados, mas sempre aplicando as ideias que nós já sabemos. Neste primeiro exemplo, 3x menos 4 igual a 2x mais 8. Para que eu consiga descobrir o valor do x, eu preciso deixá-lo sozinho em um dos membros. Neste caso, por conveniência, deixarei no primeiro. Tudo que não tem a letra x, passarei para o segundo membro. Então, ficaria com 3x, que já estava no primeiro membro, por isso ele continua positivo. O mais 2x, que está no segundo membro, passa para o primeiro membro negativo. Não tenho mais incógnitas, coloco o sinal de igual e vou dar conta dos números, sem letras. Já tinha o mais 8 no segundo membro e vem para cá também o menos 4, que neste caso vem mais 4. Por quê? Porque ele passou para o segundo membro, tem que trocar a sua operação. Como ele está diminuindo, ele passa somando. Agora nós vamos agrupar os termos semelhantes. 3x menos 2x, eu tenho 1x. Isto é igual a 8 mais 4. 8 mais 4 mais 12. Pronto, encontrei o valor da minha incógnita. Vamos fazer a verificação de sempre. Mais 12 pertence ao meu conjunto universo? Mais 12 é um número inteiro? Sim. Logo, o mais 12 também fará parte do meu conjunto verdade. Neste outro exemplo, 7x menos 2 mais 4 igual a 10 mais 5x. Novamente, vou isolar por conveniência o x no primeiro membro e quem não tem x eu coloco para o segundo membro. Então, 7x eu simplesmente repito, porque ele já está no primeiro membro. O mais 5x passa para o primeiro membro trocando a sua operação, fica menos 5x. Como eu não tenho mais incógnita nenhuma para mexer, eu coloco o sinal de igual e vou me preocupar com os números, sem as letras. Já tenho o 10 positivo no segundo membro. Vai passar para o segundo membro o menos 2, que vai para lá, mais 2. E o mais 4, que vai passar para o segundo membro, menos 4. Agora nós vamos agrupar os termos semelhantes. 7x menos 5x seria 2x. Na parte numérica, 10 mais 2, 12. 12 menos 4, 8 positivo. Agora nós caímos numa situação que nós já conhecemos. O 2 que está multiplicando o meu x vai passar para o segundo membro com a sua operação inversa. Então, se os
Se o 2 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Logo, x seria igual a mais 8 divididos por 2. Mais 8 divididos por 2, consigo descobrir que o meu x vale mais 4. Mas, novamente, este mais 4, que pretende ser o valor que vai pertencer ao meu conjunto verdade, pertence ao meu conjunto universo, mais 4 realmente é um número natural. Logo, o mais 4 fará parte do meu conjunto verdade. Aqui temos exemplos um pouco mais elaborados, mas vamos continuar aplicando todos os nossos conhecimentos. Neste primeiro caso, 5 que multiplica 2x menos 4 igual a 7 que multiplica x mais 1 menos 3, nós vamos inicialmente eliminar os parênteses. O 5 está multiplicando todo este parênteses, então ele tem que multiplicar o 2x e o menos 4. Então, 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes o menos 4, menos 20. Isto é igual, aqui nós vamos multiplicar todo este parênteses por 7. Então, 7 vezes o x, 7x. 7 mais 1, mais 7. E ainda copio. Agora, nós vamos separar para o tudo que tiver a minha incógnita e para o segundo membro, quem não tiver a incógnita. Então, 10x era mais 7x, passa para o primeiro membro, menos 7x, e isto me resulta em mais 7 que eu já tinha no segundo membro, menos 3 que eu também já tinha no segundo membro, e o menos 20 que passa para o segundo membro, mais 20 porque troca a sua operação. Agora nós vamos agrupar os termos semelhantes. Então, 10x menos 7x, 3x positivo. Isto é igual a 7 menos 3 mais 4. Mais 4 mais 20 mais 24. Para que aquele x fique sozinho no primeiro membro, eu tenho que tirar aquele 3 que está junto dele. Neste caso, o 3 está multiplicando a incógnita, passará para o segundo membro com sua operação inversa. Logo, eu ficaria com x igual a mais 24. Como o 3 está multiplicando, ele passa dividindo para o segundo membro. Então, mais 24 divididos por 3. Mais 24 divididos por 3, nós temos que o valor de x vale mais 8. Pronto, descobrimos o valor do x. Mas será que ele serve para o nosso conjunto verdade? Basta verificar se esse valor está no nosso conjunto universo. Como 8 é um número natural, eu posso escrever o 8 dentro do meu conjunto verdade. No próximo exemplo eu tenho uma fração. Como eu já comentei, no início teremos que tirar o MMC. Então, MMC entre 4, 6 e 1 é 12. Esse MMC servirá como um novo denominador para todas as minhas frações. Então, eu colocarei um único traço com o 12 abaixo como sendo o meu denominador. E para eu descobrir quais são os valores que estão no meu numerador, eu preciso dividir o 12 pelo valor que eu já tinha e multiplicar pelos valores do numerador. Então, 12 divididos por 4 é 3. 3 que multiplica este numerador, x menos 1. 12 divididos por 6 é 2. Menos 2 que multiplica x menos 3, que é o meu numerador. Igual 12 divididos por 1 é 12. 12 vezes 3, 36. Este menos eu conservei
assim como o sinal de igual. Como o 12 serve de denominador para todas as minhas frações, tanto antes quanto depois do sinal de igual, este 12 denominador não será mais usado. E aí eu resolvo uma equação como o primeiro caso, eliminando os parênteses e descobrindo o valor da minha incógnita. Então, neste caso, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. E isto é igual a 36. Agora nós vamos separar o que tem incógnita no primeiro membro e o que não tem incógnita eu passarei para o segundo membro. Então, o 3x já está no primeiro membro, porque o primeiro membro é tudo que está antes do sinal de igual. E o menos 2x também está antes do sinal de igual, também está no primeiro membro. Ambos, repito, com o mesmo sinal que eles têm aqui, com a mesma operação. Agora nós passaremos para o segundo membro todos os valores que não têm incógnita. Então já tenho lá o 36, o menos 3 vai passar com a sua operação inversa, mais 3, e o mais 6 vai passar com a sua operação inversa, passando a ser menos 6. Agora nós vamos agrupar os termos semelhantes. Então, 3x menos 2x resulta em 1x. Isso é igual a 36 mais 3, 39. 39 menos 6, 33 positivo. E aí nós vamos fazer a mesma verificação desde o início. Será que este 33 serve para entrar no meu conjunto verdade? Basta verificar se ele também satisfaz o conjunto universo. 33 é um número natural? Sim. Logo, o meu conjunto verdade será formado pelo 33 que eu acabei de encontrar. Agora vamos falar de dois casos particulares que aparecem no meio das listas de exercícios quando estamos resolvendo. O primeiro caso é quando a minha equação é dita impossível e o segundo caso, quando a minha equação é dita identidade. Como que ela se apresenta? Como que a gente encontra a resposta? É isso que nós vamos analisar. Para isso, vamos resolver os dois exemplos que colocamos aqui. No primeiro caso, 2x mais 3 é igual a 2x mais 10. Separo o que tem incógnita no primeiro membro, o que não tem incógnita no segundo membro. Então, 2x menos 2x é igual a mais 10 menos 3. Agrupando os termos semelhantes, 2x menos 2x, 0x. Isto é igual a 10 menos 3, 7. O que nós encontramos? 0 vezes x igual a 7. Como eu não tenho um valor para colocar no lugar do x, que será multiplicado por 0 e resultará em 7, eu digo que a minha equação ela é impossível. Logo, o meu conjunto verdade não tem valor, ou seja, é um conjunto vazio. O vazio eu posso representar desta maneira ou com duas chaves sem elementos entre elas. No outro caso, quando a minha equação é dita identidade, nós também vamos resolver o exemplo e observar o que acontece no final. Aqui então, 3x mais 5 igual a 3x mais 5. Vou isolar o que tem incógnita em um dos membros e o que não tem no outro membro. Então, 3x menos 3x, isto é igual ao 5 que eu já tinha no segundo membro, mais 5 que estava no primeiro e passa para o segundo membro, menos 5. Agrupando os termos semelhantes, eu tenho 3x menos 3x, 0x. No segundo membro, 5 positivo menos 5, eu tenho 0.
Outro caso particular, 0 vezes x é igual a 0. Tomando como conjunto universo o conjunto dos números inteiros, qualquer valor inteiro que eu coloque no lugar do x e multiplique por 0, realmente vai me dar 0. Logo, o meu conjunto verdade seria qualquer valor inteiro. E por fim, vamos falar de equações equivalentes. Mas o que seriam essas equações? São equações que possuem o mesmo conjunto verdade, ou seja, o valor que eu encontrar para a incógnita em uma será o mesmo valor que eu vou encontrar para a incógnita na outra equação. Vamos ver alguns exemplos? Então, aqui neste caso, x mais 7 igual a 10. Então, eu vou resolver. X é igual a 10 menos 7. 10 menos 7, neste caso, o meu x é 3. 3 é um número natural, logo o meu conjunto verdade é o próprio 3. Na outra equação, no outro exemplo, 2x mais 14 igual a 20. Vamos resolver. 2x no primeiro membro é igual ao 20 que está no segundo membro, mais 14 passa para o segundo membro, menos 14, trocando a sua operação. Agrupando os termos semelhantes, então, 2x é igual a 20 menos 14, 6. O 2 que está multiplicando x vai passar para o segundo membro, dividindo, trocando a sua operação. Então, x igual a 6 divididos por 2. 6 divididos por 2 é 3. Como o meu conjunto, universo, são os números naturais e o que eu encontrei é um número natural, logo o meu conjunto verdade é o 3. Comparando o conjunto verdade da primeira equação e da segunda, podemos observar que ambos são iguais a 3. Logo, eu posso falar que essa equação x mais 7 igual a 10 é equivalente à equação 2x mais 14 igual a 20. Gostou dessa aula? Então compartilha com os seus colegas para que eles também saibam que equações do primeiro grau são super fáceis e nunca mais erre nas questões que caem na prova. E não te esquece de te inscrever no meu canal para receber mais aulas e mais dicas como essas. Tchau e até a próxima aula.